Oi, gente, aqui é a Paula Pires e hoje eu vou falar sobre um tema muito pedido: Júpiter nos signos. Foram N pessoas que pediram esse tema, assim como pediram Saturno nos signos, Netuno, Marte. Eu vou tentando fazer todos os temas que vocês pedem. Quem quiser solicitar vídeos é só colocar aqui no setor de comentários. Queria lembrar que eu tenho postado muitas coisas no meu Snapchat, que o nome é Paula Pires Astro. Também tenho colocado muitas coisas no Instagram e feito algumas conferências no meu Periscope. Todos o nome é o mesmo, Paula Pires Astro. Então vamos lá, Júpiter. Primeira coisa que é importante se falar sobre Júpiter. O signo ou a casa onde está o posicionamento de Júpiter tem muita relação com onde a gente tem sorte, onde a gente tem que crescer, onde a gente sente também um certo prazer, né, em vivenciar um crescimento dentro daquilo. Também mostra a forma como a gente se expressa eticamente, religiosamente, qual é a nossa forma de encarar a vida. Júpiter tem muito a ver com esse aspecto um pouco intelectual, mais levado para a religião e para a filosofia, e também para a ética, ou seja, é aquele nosso filtro de como eu vejo o mundo, como eu acho que deve ser o mundo, né? Quando você, por exemplo, está diante de uma câmera, você pode colocar vários filtros, você pode colocar um filtro colorido, você pode colocar um filtro azul, e o Júpiter ele tem muito a ver com esse filtro do que é o seu condicionamento, do que você escolheu acreditar na sua vida. A gente escolhe acreditar em alguma coisa. Pode ser uma religião, pode ser uma filosofia, pode ser só um princípio ético, né? Um princípio ético que você tem mediante o que você aprendeu na sua vida, mas Júpiter tem muito a ver com isso, tá? Então, quando eu falar de Júpiter no signo, vocês podem imaginar também Júpiter nas casas, tá? Então, como vocês vão analisar isso quando eu estiver falando? Júpiter na casa 1 é Áries, tá? Então, casa 1 é Áries, casa 2 é Touro e por aí vai, tá? Quem quiser saber mais sobre casas astrológicas, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso, tá? E o mapa, ele é dividido em 12 casas e nesse vídeo eu explico direitinho. Então, quando terminar esse, se você quiser aprofundar um pouquinho nesse tema, só clicar aqui no setor de cards, que eu vou citar mais vídeos ao longo da minha explanação sobre o Júpiter, e aí no final vocês podem lá checar e aprofundar esse tema. Então, casa 1 é Áries, então quando eu falar de Áries também tem relação com o Júpiter, quem tem o Júpiter posicionado na casa 1. Quando eu falar do Júpiter em Touro, também tem relação com quem tem o Júpiter posicionado na casa 2 e por aí vai, tá, gente? É simples de imaginar, as casas começam com 1, que é o signo de Áries, e terminam na casa 12, que é o signo de Peixes. Então é só você seguir o zodíaco, tá? Quando eu estiver falando de Virgem, por exemplo, eu tô na casa 6. Então tem relação o Júpiter em Virgem com o Júpiter na casa 6. Quando eu estiver falando de Júpiter em Capricórnio, também tem relação com o Júpiter na casa 10, tá? Então esse vídeo, ele serve também para você analisar as casas. Outro ponto importante é que não adianta só você saber onde o Júpiter está, ou seja, em que planeta ele está e em que casa ele está. Às vezes eu posso falar uma coisa muito positiva aqui em relação ao Júpiter, porque o Júpiter ele é o grande benéfico na astrologia, né? Ele é considerado o planeta da luz, é o maior planeta, né? Ele tem relação com Zeus, que é o grande deus, então ele tem uma coisa muito boa, só que as pessoas podem ter Júpiter mal aspectado, então você pode ter um Júpiter que está retrógrado, você pode ter um Júpiter que está fazendo muitas quadraturas, oposições. Eu, por exemplo, eu só tenho um planeta retrógrado, meu planeta retrógrado é Júpiter. Então, ele é um planeta que, embora ele esteja numa casa que seria ótimo para a carreira, porque ele está na casa 10, ele tem que ser trabalhado. Eu trabalhei ele com florais astrológicos. Enquanto eu não trabalhei com florais astrológicos, o meu Júpiter que está retrógrado e faz uma oposição com o meu Sol na casa 4, a minha carreira não tinha deslanchado. Por quê? Porque meu Júpiter não estava bem aspectado. Eu precisei trabalhar com florais astrológicos no meu Júpiter para ele conseguir trazer essa energia positiva na carreira. Isso serve para todas as pessoas, tá, gente? Então, se você tem, por exemplo, um Júpiter que não está bem aspectado, não adianta pegar o lado positivo. Se por acaso você ouvir a interpretação que eu tô dando de Júpiter e essa interpretação você falar, ai, mas comigo não tá nada positivo, você já sabe o que é que tá acontecendo, tá? O que tá acontecendo? Você tá tendo algum aspecto tenso com Júpiter, que aí tem que fazer um mapa astral com um astrólogo. Se quiser saber o que é mapa astral, só clicar aqui no setor de cards, que eu tenho um vídeo onde eu explico só o que é mapa astral, tá? Então vamos lá, vou falar sobre cada um deles. Primeiro, Júpiter
em Áries, que tem relação com Júpiter na casa 1. Então as pessoas com Júpiter em Áries, elas vão crescer nessa vida sendo pioneiras, né? Áries é um signo pioneiro, é um signo ativo, é um signo muito guerreiro, e ele tem que estar colocando a energia dele de uma forma muito forte, de uma forma muito impositiva. Se a pessoa que tem o Júpiter em Áries não coloca a sua ética, não visualiza o seu lado religioso, o seu lado filosófico de uma forma um pouco mais independente, mais original, ela pode ficar se sentindo aí um pouco estagnada, né? Então o Júpiter em Áries, ele pede esse movimento, né? Esse posicionamento da pessoa diante da vida, que seja algo um pouco mais vivo, né? A pessoa não pode ficar morna, né? Tem pessoas que são um pouco mornas em termos de posicionamento ético ou religioso, ou seja, a pessoa, tudo tanto faz, eu não sei, por um lado eu acho isso, por outro lado eu acho aquilo. Então a pessoa com Júpiter em Áries, ela não deve ficar com posicionamentos mais ou menos, ela tem que saber o que ela acredita e ela tem que levantar a bandeira dela. Então se tem alguma coisa que ela acha que não é boa, que ela não concorda, ela é aquela pessoa que funda uma religião, que acredita numa coisa que ninguém acredita, mas ela vai fundar uma seita daquilo porque ela acredita naquilo e ela vai ter coragem de levantar a bandeira daquilo, né? Então precisamos de pessoas com Júpiter em Áries para criar sistemas éticos, sistemas religiosos, para criar tudo que não foi pensado ainda em termos desses conceitos mais estipulados, né? Então o Júpiter em Áries, ele é o desbravador nesse sentido, tá? Quem tem Júpiter na casa 1 se parece um pouco a interpretação, mas a gente tem que ver bem como está aspectado, porque se esse Júpiter, por exemplo, tiver retrógrado na casa 1, a pessoa pode ser tímida, ela pode ter tendência para engordar, ela pode não saber se colocar, às vezes ela pode falar demais ao invés de ser tímida, dependendo da aspectação, tá? Então o Júpiter nas casas às vezes tem alguns adendos que não tem a ver só com o signo. Vamos então para o próximo posicionamento de Júpiter, Júpiter em Touro, ou Júpiter na casa 2, tá? A pessoa com Júpiter em Touro, ela precisa se fundamentar em valores sólidos, tá? Então, todo o sistema de crenças dela precisa ser muito sólido, a pessoa precisa ter provas daquilo. Ela não pode ser aquela pessoa leleô, que acredita numa coisa porque fulano falou, ciclano falou e que vai ficar mudando de opinião o tempo inteiro. Não, ela precisa ter uma base. Então, eu acredito nisso, é isso, né? Eu vou levar adiante esse tipo de ética na minha vida, essa religião que eu acredito, então eu vou seguir dentro daquela religião. Porque o que acontece? Quando uma pessoa tem o Júpiter em Touro, ela precisa de base, ela precisa de segurança em relação a esses ideais, em relação a essa missão de vida dela. Ela não pode ficar oscilando muito, porque senão ela perde a possibilidade de crescimento que esse Júpiter na casa 2 traz. O Júpiter na casa 2 e o Júpiter em Touro, né, que eu tô fazendo a relação dos dois, né, quando eu tô falando de Júpiter em Touro, eu tô falando também da casa 2, ele traz aí uma sorte com a parte financeira, desde que não esteja mal aspectado, gente. Então, aquela coisa, tem que olhar o mapa. Então, conheço várias pessoas com Júpiter na casa 2, que tem sextil, que tem trígono, que são aspectos positivos, que a pessoa é milionária. Agora, se a pessoa tem o Júpiter na casa 2 em Touro, por exemplo, e tem esse Júpiter fazendo quadratura, oposição, tá retrógrado, é o oposto disso, ou seja, a pessoa vai ter problemas com o dinheiro. Por isso que em astrologia a gente nunca pode analisar as coisas de forma setorial. Muitas vezes eu faço um mapa astral para alguém, eu faço um mapa astral que é a visão da síntese, a pessoa vai me perguntar, mas e o Júpiter em não sei o quê? Mas e a minha lua em Escorpião? Eu falo, olha, não posso regredir tudo que eu já fiz, porque o que você tem que ver quando você faz o mapa astral é a síntese, que é o que importa do mapa, e não só ficar num pontinho. Então, um Júpiter em Touro, ele pode não significar nada em termos positivos sem você ver todo o contexto do mapa. E isso serve para todos os outros posicionamentos de Júpiter e de todos os outros astros que eu falei aqui, porque eu tenho outros vídeos de Lua nos signos, de Saturno nos signos, enfim, de todos os outros posicionamentos que eu já falei aqui, do signo ascendente, de Marte nos signos, Vênus nos signos, Mercúrio nos signos, que são vídeos que eu já fiz as séries, tá, gente? Então vamos agora para o próximo Júpiter,
Júpiter no signo de Gêmeos, ou na casa 3, quem tem o Júpiter na casa 3, tá? Então, o Júpiter no signo de Gêmeos, ele traz uma característica muito interessante da pessoa precisar estar sempre pesquisando novos conceitos religiosos, éticos. Já é bem diferente do que eu falei de Touro, ou seja, o Júpiter em Gêmeos, a pessoa tem a necessidade de descobrir e, inclusive, de levar para frente esses conhecimentos, de colocar para as pessoas o que ele descobriu eticamente, filosoficamente, religiosamente, e tende a ter sorte se aprender a se comunicar de uma forma correta. Então existem pessoas que, por exemplo, se tem Júpiter em Gêmeos e fica calado, não se coloca, não expande o seu conhecimento e não está buscando entender mais a vida, a si mesmo, eticamente, religiosamente, o que acontece? A pessoa ela fica sem a possibilidade dela de crescimento possibilitada por Júpiter. A gente tem que pensar que Júpiter, como os astrólogos veem, né, como o grande benéfico, ele é um fermento. Só que se você não põe o, digamos assim, o bolo, vamos pensar num bolo que você põe fermento, se você não põe esse bolo para assar, o que vai adiantar o fermento, né? Por isso é muito importante saber o seu posicionamento de Júpiter, saber como ele está colocado no seu mapa, porque ele é uma faca de dois gumes. Ele pode ser um dom que você não está aproveitando e, consequentemente, você não está crescendo tudo que você poderia crescer, como ele pode ser também uma coisa que está ali te atrapalhando, se ele estiver mal aspectado, tá? Bom, agora eu vou falar sobre o próximo posicionamento de Júpiter, Júpiter em Câncer ou Júpiter na casa 4 também. Lembrando que isso é, quando eu tô falando de Júpiter na casa 4 ou em Câncer, não necessariamente uma pessoa que tem Júpiter em Câncer, ele está na casa 4, tá, gente? Então, por exemplo, a pessoa pode ter Júpiter em Câncer e o Júpiter está na casa 10. Vamos dar o meu exemplo. Eu tenho Júpiter em Peixes, na casa 10, e não na 12, que é de Peixes. Então, ele pode estar em casas diferentes do signo que tem relação que ele tá, com o signo que ele está posicionado, tá? Então, por exemplo, a pessoa pode ter Júpiter na casa 2 no signo de Sagitário, que a casa de Sagitário é a casa 9, tá? Então vamos lá. O posicionamento de Júpiter em Câncer mostra que a pessoa precisa de uma certa maneira de filosofias, de religiões, da parte ética dela, muito ligadas à parte maternal, fraternal, de estar cuidando dos outros, tá? Então a pessoa com Júpiter em Câncer, ela precisa de sistemas de crenças que possibilitem para ela sentir que ela está de uma certa maneira cuidando do mundo, fazendo parte de uma família maior, né? Então, se uma pessoa com Júpiter em Câncer é aquela pessoa que não acredita em nada, que é totalmente cética, que acha que o mundo é mau, que as pessoas são más, e que, enfim, não existe um Deus que comanda tudo, que tudo tá perdido, se a pessoa tem Júpiter em Câncer e tem essa ideia, ela vai ficar muito triste, ela pode ter depressão, ela pode ter vários problemas, porque ela não foi projetada para isso. E aí, se ela cai nesse lado sombrio, nesse lado pessimista, né, de não ter a fé na grande família cósmica, ela pode se sentir muito mal. Então, todas as pessoas que têm Júpiter em Câncer ou Júpiter na casa 4, elas precisam ter essa noção humanitária da grande família maior, de ver o outro como irmão, de se sentir parte de uma família muito presente na vida delas. Elas precisam realmente se sentir conectadas com o todo, né? Tem aquela musiquinha que eu gosto, bobinha, do Rei Leão, Somos Todos Um, né? Que ele fala, eu e você, todos nós somos um. Então, tem muito a ver. Essa música é uma musiquinha que eu vejo como a musiquinha de Júpiter em Câncer. Não posso colocá-la para tocar aqui porque o canal do YouTube não pode ter músicas, porque tem a coisa dos direitos autorais, só trilha branca que pode. Muitas vezes eu tenho vontade de colocar música, gente, aqui no canal, em alguns vídeos, mas eu não posso, porque eu posso ter problemas dentro do canal. Bom, vamos agora para o próximo posicionamento de Júpiter. Júpiter no signo de Leão. Bom, pessoa com Júpiter em Leão, ela já tem uma característica de precisar colocar as ideias dela. Então é aquela pessoa que pode, por exemplo, escrever um livro sobre alguma ética, escrever algum livro religioso, também tem a capacidade de colocar uma ideia que ninguém nunca colocou, ter coragem de colocar suas ideias. Pode ser aquela pessoa visionária, pessoa um pouco doida, que ninguém tá imaginando, ela vai lá e fala um negócio, fala, nossa, não tinha pensado nisso. A princípio pode parecer uma bobagem, e depois as pessoas vão pensar e falar, poxa, mas não é que faz sentido isso que a pessoa falou? Por quê? Porque o Júpiter em Leão, ele tem uma força, né, de colocar um signo de fogo
né? E o Júpiter na casa 5 também, então é uma pessoa com muito, inclusive, amor para dar, dentro da filosofia dela, da ética dela, da religião dela, ela vai ter que trabalhar muito com esse chakra aqui, né? Que é o chakra cardíaco. Por quê? Porque esse chakra, inclusive esse chakra, ele é o chakra que tem relação com signos do fogo, né? Tem bastante relação com signos do fogo. Por quê? Porque é o chakra da expansão, né? O fogo expande muito, né? É o chakra que tem relação com a doação, né? Então, quando a gente fala do grande benéfico, que é Júpiter, e falamos aí do signo, né, de Leão e da casa de Leão, que é a casa 5, nós estamos falando de uma expansão muito grande, amorosa, né? Então, nesse sentido de compartilhar, né, o conhecimento também, de colocar aquilo que aprendeu e de buscar também. Então, a pessoa com Júpiter em Leão, se ficar também sem crenças, não tiver nenhum conceito, ficar muito perdido em termos do que acredita, do que acha bom, pode acabar se sentindo um pouco vazio, um pouco sem conteúdo diante da vida. Agora vamos para o próximo posicionamento de Júpiter, Júpiter no signo de Virgem, ou Júpiter na casa 6, né? Essa é uma pessoa que os conceitos dela vão estar muito ligados à questão do trabalho, tá? Então é uma pessoa que vai precisar ter muita ética no trabalho dela, que vai ter que se relacionar com pessoas que tenham muita ética no trabalho, vai ter que encontrar um trabalho onde o sentido de ser útil esteja presente, porque uma pessoa com Júpiter no signo de Virgem, ela precisa se sentir útil eticamente. Então, se a ética dela, se aquilo que ela acredita filosoficamente, religiosamente, não serve para nada, não soma para o mundo, não acrescenta para o mundo, não faz com que o mundo seja algo melhor, essa pessoa não vai se sentir completa, ela não vai se sentir feliz, né? E um Júpiter na casa 6 é muito importante de observar se ele está bem aspectado ou não, porque uma pessoa com Júpiter na casa 6 retrógrado ou fazendo aspectos tensos, ela pode ter problemas aí em relação a trabalho. E aí seria interessante trabalhar com os florais astrológicos. Quem quiser saber mais sobre o que são florais astrológicos, eu tenho um card aqui que eu explico exatamente o que são os florais astrológicos. Vamos então para o próximo Júpiter, Júpiter posicionado no signo de Libra. Pessoa com Júpiter em Libra tá aí um grande buscador do aspecto da justiça dentro da ética, né? Então é uma pessoa que tende a ser bem realista em relação ao que é certo, o que não é certo, tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes com relativizar um pouco isso, porque temos que pensar que Libra é o signo da justiça, tanto é que o símbolo é uma balança, né, que simboliza a justiça. Só que muitas vezes Libra tem a coisa de não querer o conflito, então o Júpiter em Libra muitas vezes ele pode não definir uma ética ou uma religião ou uma filosofia por, de certa maneira, ter um pouquinho de medo de conflitar, de bater de frente com pessoas que têm outras éticas, que têm outras filosofias. Então, o Júpiter em Libra tem que ficar atento com isso, né? Ou o Júpiter posicionado na casa 7 para não ser muito condescendente, né? E sendo condescendente, de uma certa maneira, não conseguir colocar também a sua opinião e nem definir sua opinião, né? Uma coisa é a gente ter compaixão, a gente ter tolerância. A condescendência exagerada, ela já acaba trazendo para a pessoa um pouco de aquela coisa meio chuchu sem sal, né? Tudo para a pessoa tanto faz, ela não assume nada e fica um pouco complicado isso. Júpiter na casa 7 também é um ponto que é bem importante que a gente analise a questão afetiva, tá? Pessoas com Júpiter na casa 7, se estiver retrógrado, se estiver mal posicionado, pode ter muitos problemas na área amorosa, tá? Problemas no casamento, problema com namoro, então tem que analisar bem esse Júpiter se estiver posicionado na casa 7, como ele está aspectado, porque se tiver com alguma trava, é interessante trabalhar também com florais astrológicos, tá? Próximo posicionamento de Júpiter, Júpiter posicionado no signo de Escorpião ou na casa 8, tá? Quando falamos em Júpiter na casa 8, estamos falando de uma grande capacidade de transformação. Então essa pessoa, ela deve buscar questões éticas, religiosas, filosóficas que possibilitem para ela uma capacidade maior de transformação. Ela não é uma pessoa que está aqui para ficar agindo de uma forma estagnada interiormente. Então, tudo que é conhecimento para ela, tudo que é informação ética, religiosa, deve servir para o fermento da transformação interior.
Então, essa é a pessoa que ela vem muito com aquela pegada que eu já falei em alguns vídeos meus de alquimia, que é transformar o chumbo em ouro. Né? Então ela tem que transformar o interior dela, o chumbo escuro, o cinza, no ouro. Ela tem que fazer com que essa energia da capacidade de enxergar o que deve ser transformado, o que não é bom dentro dela, em algo luminoso, ser presente. Inclusive compartilhar isso com os outros. Então é uma pessoa que, se ela aprendeu a se transformar em relação a um ponto positivo, ela pode ajudar o outro depois a também se transformar em algo positivo. Posicionamento de Júpiter na casa 8, se ele tiver mal aspectado, ou Júpiter em Escorpião também, a pessoa pode ter questões com sexualidade, então às vezes ela não se solta tanto no aspecto sexual, e também pode ter algumas travas em relação à própria transformação, ou seja, ela não se transforma. E a pessoa com Júpiter em Escorpião, ela veio aqui bastante para se transformar. Ela cresce, ela abre caminhos na vida dela na medida em que ela olha para dentro e se transforma interiormente com base nos conceitos éticos, religiosos e filosóficos que ela tem. Então, por exemplo, uma pessoa com Júpiter em Escorpião, que ela observa, ela acredita em tal religião, vamos supor, ela é budista, mas é uma pessoa super ansiosa, que não medita, não faz nada para se acalmar, ou seja, budista onde budista? Budista só no papel? Então não adianta ser só no papel, né? Não adianta falar, olha, meu Deus, amo tanto os outros, como sou caridosa, e na prática você não faz nada daquilo, né? Então, ou seja, você só fala. Então a pessoa com Júpiter Escorpião vai ser muito cobrada em relação àquilo que ela acredita, para ela efetivar as transformações que ela exige dos outros. Isso serve para todos nós, né? A gente gosta muito de exigir do outro uma perfeição, uma transformação, mas na prática, se a gente não faz isso interiormente, se a gente não pratica isso na nossa vida, vira uma grande hipocrisia e uma grande arrogância, né? Porque a gente não pode exigir do outro aquilo que a gente também não dá. E a gente não pode exigir que o outro se transforme se a gente não se transforma também naquilo que nós estamos apontando o nosso dedinho para o outro. Vamos então para o próximo posicionamento de Júpiter. Júpiter posicionado no signo de Sagitário. Bom, Sagitário já é um posicionamento de Júpiter muito benéfico, né? Ele está domiciliado, o regente de Sagitário é Júpiter, então é muito bom ter Júpiter em Sagitário. Lógico, gente, tem que ver os posicionamentos. Mas Júpiter na casa 9, se a pessoa tem o Júpiter na casa 9 e estava mal aspectada, a pessoa vai ficar muito em dúvida do que ela veio fazer aqui na vida, na missão dela. Então tem que analisar o contexto. Mas, no geral, nós podemos dizer que é o melhor posicionamento para se ter Júpiter, tá? É um posicionamento muito positivo. E esse Júpiter posicionado no signo de Sagitário, é claro, gente, a pessoa precisa buscar filosofias, religiões, ela precisa aprofundar o conhecimento dela nesse sentido, e é através dessa profundidade, né? E é através dessa profundidade, desse conhecimento, né, que ela vai buscar, que ela vai atrás, que ela vai conseguir crescer. A gente não pode se esquecer, gente, que Júpiter é a forma como a gente cresce, como a gente pode abrir o caminho aqui, como a gente pode ter sorte na vida. Como eu disse, se a gente não usa esse fermento, ele fica ali. E usar é pôr o bolo para assar, porque se o fermento ficar ali, não vai fazer o bolo crescer. Então você tem que fazer o fermento agir, né, para aquilo cozinhar e virar efetivamente uma sorte. Então a pessoa que tem Júpiter em Sagitário, se ela fica acomodada em termos de busca de ideais, de missão de vida, se ela não vivencia isso, ela está desperdiçando o potencial dela. Mesma coisa se ela tiver o Júpiter posicionado na casa 9. Bom, vamos lá agora falando sobre Júpiter na casa 10 ou Júpiter em Capricórnio. Bom, esse é um posicionamento que eu conheço bem, porque é o meu posicionamento de Júpiter, né? Só que o meu Júpiter está em Peixes, na casa 10. Então, quando uma pessoa tem um posicionamento como esse, né? Ela tem Júpiter posicionado no signo de Capricórnio ou na casa 10, ela é uma pessoa que a vida dela, a carreira dela é muito importante para ela. E ela tem que basear a carreira dela no que ela acredita. Né? Então, se ela não pode seguir uma carreira, uma pessoa com Júpiter na casa 10 ou um Júpiter em Capricórnio, que não seja o que ela acredita eticamente. Por exemplo, no meu caso, eu não poderia viver uma coisa que não tem nada a ver comigo. Por exemplo, por mais que eu pudesse, no meu mapa, por exemplo, seria muito bom ser advogada. Eu não poderia ser uma advogada se eu tivesse que defender pessoas que mataram outras pessoas. Porque isso ia ferir minha ética, eu não iria me sentir bem com isso. Então eu teria que trabalhar com aquilo que realmente toca o meu coração. Então o Júpiter em Capricórnio,
ele tem uma dureza muito grande em relação à ética, ele é muito cobrado, tá? Ele tem que fazer as coisas muito dentro do que ele acredita. Se ele não faz dentro do que ele acredita, ele não se sente bem. Eu, particularmente, já tive ocasiões na minha vida profissional e de carreira que eu poderia desencanar da parte ética e seria bom para mim financeiramente, e eu preferi continuar sendo ética e desencanar do financeiro. Por quê? Porque senão eu sinto como se eu estivesse me traindo. Eu tenho que fazer aquilo que eu acredito. Estar do lado das pessoas que eu tenho a convicção de que estão seguindo a mesma ética, que não estão buscando, que não estão gerando karma, que não estão colocando dinheiro acima das coisas. Então a pessoa com Júpiter em Capricórnio, a busca dela pela ética, a busca dela por aquilo que é mais correto é muito intensa. E a pessoa com Júpiter na casa 10, a carreira vai ser a forma dela crescer, inclusive espiritualmente. Uma pessoa com Júpiter na casa 10, na medida em que a carreira dela começar a andar, ela vai sentir que ela está crescendo em todos os sentidos, porque ali fermenta a energia dela, ali ela tem sorte. É lógico, se a pessoa tiver Júpiter na casa 10 mal aspectado, ela vai ter problemas com carreira, ou seja, pode ser que a carreira dela demore um pouco para se abrir, né? Porque ela tá com aspectos tensos ali dentro da casa 10. Como eu disse, eu precisei trabalhar meu Júpiter, que é meu único planeta retrógrado no mapa, e eu tomei o farol astrológico de Júpiter retrógrado mais de 4 vezes, tá? Porque ele foi abrindo um pouco, e se eu sinto que tem alguma coisa travando, eu vou lá e tomo de novo o meu Júpiter retrógrado. Porque ele está retrógrado, a gente não muda o mapa. E essa vibração, você tem que fazer harmonia com ela, né? Você tem que entrar em contato com ela e harmonizar. E isso que o floral astrológico possibilita de uma forma ímpar. Vamos então para o próximo posicionamento de Júpiter. Júpiter em Aquário. Bom, esse é um posicionamento muito bonito, tá, gente? São pessoas que estão aqui para criar novos conceitos, né? Elas têm capacidade de ver coisas que muitas pessoas não viram ainda, né? Então, nesse sentido, Júpiter em Aquário não pode ficar acomodado, ele não é aquele posicionamento que a pessoa vai pegar algo que os outros falaram. Se a pessoa com Júpiter em Aquário ou Júpiter na casa 11 pegar o que os outros falaram de uma forma mastigada, ela tem que colocar uma coisa dela ali. Ela tem que trazer para a vida dela algo novo diante daquilo que foi dito e não ficar com mastigado. O Júpiter em Aquário, ele tem que gerar esse movimento, né? E esse movimento nas ideias, né? Júpiter em Aquário, ele vai crescer, né? É um pouco parecido até com o meio do céu em Aquário, né? A pessoa com Júpiter em Aquário, ela tem que abrir caminho através da ousadia, do novo, ela não pode ficar ali no marasmo fazendo tudo igual todo mundo, senão de uma certa maneira ela vai perder esse potencial. Júpiter na casa 11, se estiver bem aspectado, atrai muitos amigos, amigos poderosos, amigos que podem inclusive abrir caminhos na área material, amigos que podem ajudar bastante, e o contrário, se Júpiter estiver mal aspectado na casa 11, amigos falsos, amigos que você fala um negócio, depois vai usar contra você. Então tudo depende do mapa, a gente tem que ver como é que esse Júpiter está posicionado na casa 11. Vou falar agora então sobre o último posicionamento de Júpiter. Júpiter posicionado aí no signo de Peixes. Também é um posicionamento muito bom de Júpiter, o Júpiter em Peixes, tá? Porque a pessoa com Júpiter em Peixes, ela vai buscar, ela precisa ter a espiritualidade, ela precisa ter o desenvolvimento dela emocional equilibrado, estar aqui ajudando os outros. Tá? Por isso que é importante ver onde tá, né? Então vou me usar como exemplo, né? Eu tenho Júpiter em Peixes e ele está na casa 10, então, ou seja, o meu Júpiter tá muito relacionado com a carreira e ao mesmo tempo uma carreira ligada à espiritualidade, né? Então, ou seja, esse Júpiter me fomentou a vida inteira, apesar de eu ser muito virgem, com ascendente em touro, lua em touro, Marte em virgem, que é muito terra, né? Muito cético, só acredita no que vê. Esse Júpiter em Peixes ficou o tempo inteiro me puxando para querer descobrir coisas novas, para entender o universo, entender o porquê das coisas, e aí, junto com o Júpiter na casa 10, ou seja, fazer com que eu caminhasse no sentido que eu caminho hoje, né? Tendo esse canal do YouTube aqui, onde eu passo conhecimento para as pessoas em relação à espiritualidade, em relação à astrologia, enfim, todos os temas que têm relação com Peixes, né? E também com Aquário, no caso, porque eu tenho meio do céu em Aquário, então junta muito essas duas energias
dentro do meu trabalho. Então vocês veem como é importante quando você vai analisar o mapa, você vê o todo, né? Por exemplo, muitas pessoas quando veem que eu trabalho com o que eu trabalho tem um monte de coisa em terra, falam, pô, mas como assim? Aí você analisando o resto, pô, não, mas tem Urano na casa 6, que é a casa do trabalho. Urano é o planeta mais arrítmico que tem, né? Um planeta que realmente ele é... A arritmia é a palavra-chave dele. E o Júpiter em peixes, e o meio do céu em aquário. Então pessoas com Júpiter em peixes, elas têm que dar vazão à espiritualidade delas. Enquanto elas ficarem só na materialidade, sem conceitos de espiritualidade definidos, elas vão se sentir muito sem rumo, muito sem rumo. Elas vão ficar procurando. Eu, por exemplo, era uma criança que com 7 anos eu ia dormir perguntando por que eu tô aqui, por que eu tô viva. Deus criou tudo, mas então quem criou Deus? Então, gente, o Júpiter em peixes, ele tem que realmente sentir dentro do coração dele essa conexão com a espiritualidade e os conceitos éticos, religiosos, filosóficos da vida dele que vão fazer com que ele realmente consiga encarnar o que ele acredita dentro da vida dele, fazendo com que as coisas se realizem. Uma pessoa com Júpiter em peixes, sem fé, ela vai ficar muito perdida. Então, se você tem Júpiter em peixes ou tem Júpiter na casa 12, lembre-se, você precisa cultivar a sua fé. Você precisa descobrir o que é importante para você em termos de espiritualidade, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Júpiter. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, só clicar aqui embaixo que tem um boxzinho que já abre a opção para você se inscrever, só clicando, tá? Eu citei alguns vídeos aqui nos cards, então se alguém quiser ver os vídeos que eu citei que tem relação com esse vídeo, é só clicar aqui em cima que já abre a possibilidade de cards. E por favor, comentem o vídeo, curtam. Se vocês verem que tem alguma coisa que eu não falei de Júpiter e que vocês acham que a gente deve falar em outro vídeo, fiquem à vontade. Esse canal é feito para vocês. Namastê.